Olá, meu nome é Larissa Mangia e esse é o meu canal Direito no Espectro. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e aí ela comentou comigo que ela tava precisando ir num médico, não sei o que era, acho que era um psiquiatra, e que ela entrou em contato com o plano e que o plano dela não cobria esse tratamento. E aí ela tava, nossa, que saco, não vou poder ir na consulta porque meu plano não cobre. E aí eu falei com ela, você chegou a entrar em contato com o plano? Como é que funciona? Aí ela falou que ela entrou em contato com o plano falou que estava sem aquele profissional, que não tinha aquele profissional. E isso é algo que acontece muito. Tenho certeza que você já ouviu alguém falar isso, ou que você mesmo já falou isso. Ah, meu plano não cobre. Ou, a Unimed está sem tal profissional, a Unimed está sem neuro. Isso acontece muito. E a gente aceita isso. Mas o que eu respondi para essa minha amiga é, isso não existe, o seu plano não pode não cobrir. Seu plano, você precisa ter direito a fazer esse tratamento. E hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, sobre cobertura de plano de saúde e sobre o que você pode e o que você não pode exigir do seu plano. Quando a gente fala em cobertura de plano de saúde, existem 3 tipos de cobertura: ambulatorial, hospitalar e com obstetrícia. O plano ambulatorial é aquele que cobre consultas, né, ali no consultório, exames, enfim. O hospitalar, ele cobre internação e cirurgias, e com obstetrícia também cobre parto. Dentro desses 3, o plano, a depender do tipo de plano que você tem, ele pode fazer sim exclusões de cobertura. Então, por exemplo, o meu plano é ambulatorial. Se você precisa de uma cirurgia, o seu plano não vai cobrir. E aí, de fato, o seu plano não cobre esse tratamento, você vai ter que fazer particular. Agora, tirando esses 3 tipos de cobertura, o plano precisa sim cobrir todos os tratamentos, consultas profissionais, procedimentos, tudo aquilo que está previsto no rol do INSS. Falando aqui sobre o rol do INSS, a gente já conversou um pouquinho sobre esse assunto, tem vídeo aqui no canal da gente falando, e nesse outro vídeo a gente falou muito mal do rol do INSS, né? Mas aqui a gente vai entender qual que é a função dele. O rol do INSS ele foi criado para ser uma lista com a cobertura mínima daquilo que os planos de saúde precisam oferecer. E aí não existe isso de, o meu plano não cobre, o meu plano não tem. É obrigação do plano cobrir, é obrigação do plano ter. O que o plano pode fazer ali na negociação com o paciente, com o beneficiário, é excluir a cobertura de algumas doenças. Isso é lícito, desde que esteja previsto no contrato, tenha sido informado para o cliente, né? Eu não cubro, o meu plano não cobre tratamento de câncer. Isso pode acontecer. E aí, se a pessoa vier a desenvolver um câncer, ela não vai poder fazer tratamento pelo plano. Isso é lícito. Até porque você vai estar ali celebrando o contrato, na hora que você fizer o contrato, você vai saber que aquela doença não é coberta. Isso é aceito. Agora, se não houver exclusão de doença, o plano ele não pode excluir tratamentos, ele não pode escolher quais tratamentos vão ser aplicados para aquela doença ou não. Os tratamentos têm que ser aqueles mínimos que estão no rol da ANS ou aqueles que o médico receitar. Por que esse problema acontece? Como que isso funciona? O plano de saúde, para que ele seja economicamente viável, né, porque o plano é uma empresa, ele precisa arrumar um jeito de pagar mais barato nos profissionais. O plano não paga o que você paga quando você vai num profissional ali particular, quando você vai no médico particular. Ele paga mais barato. E como que ele faz isso? Ele credencia certos profissionais. Então, ele chega ali pro profissional, pro médico e fala, vamos fazer uma parceria aqui. Essa parceria é interessante para mim e para você, porque você vai me cobrar mais barato pelas consultas, eu vou te pagar menos. E é interessante para você porque você vai ter mais clientes. Porque quando o paciente vier entrar em contato comigo, eu vou falar para ele em você. Então, é interessante para as duas partes e é assim que as coisas funcionam. Só que, muitas vezes, os planos não conseguem credenciar todos os profissionais que eles precisam oferecer. Principalmente quando a gente fala de planos muito grandes ou plano com uma abrangência muito ampla, por exemplo, tem plano que tem cobertura nacional. E não tem como, é inviável pensar que o plano vai conseguir credenciar todos os profissionais que existem ali no rol da ANS em todas as cidades do Brasil. Não tem como. Então, muitas vezes não existe o profissional credenciado que você precisa. Não existe aquele profissional que está vinculado ao plano. E aí, nessa hipótese, o que acontece? Se existe o prestador credenciado, eu preciso de uma fono. Você entra em contato com o plano fala, eu tenho fono, eu tenho essa fono aqui, vai lá nela. E aí você fala, eu não gostei dessa. Ou então, me indicaram a fulana que ela é muito boa, ela é uma fono que tem muitas recomendações, eu prefiro levar meu filho nela. Você pode fazer isso, mas
Nesse caso, você vai pagar primeiro para ser reembolsado depois e esse reembolso vai acontecer de forma parcial, porque o plano não tem obrigação de pagar o valor particular. Ele vai pagar o mesmo valor que ele paga ali para o prestador dele. E isso é correto, isso é lícito. Agora, na hipótese que a gente está tratando aqui nesse vídeo, vamos pensar que não tem nenhum prestador credenciado, não tem fono. Você entra em contato com o plano não tem fono para te indicar. Você tem direito, sim, a ir em um prestador particular e numa fono particular e que o plano custeie totalmente esse tratamento, sem que nenhum tipo de limitação. Então, pelo plano, a consulta da fono é R$50. Particular, a consulta da fono é R$200. O plano vai ter que pagar os R$200, porque o ônus, o problema, esse problema não é seu, esse problema é do plano. O problema de não ter credenciado uma fono é do plano, não é seu. E aí, como que isso acontece? Diferentemente da hipótese em que você escolhe ir num prestador particular, nesse caso você não escolheu, você foi obrigado, concorda? Então, nesse caso, o que a legislação diz pra gente, na verdade é uma resolução da ANS que trata disso, é que o plano ele precisa custear diretamente o tratamento a esse prestador particular. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o plano solicitando aquele tratamento, o plano vai te responder, olha, não tenho fono. Você vai buscar uma fono particular, entrar em contato, verificar preço, verificar horário, ver ali se está tudo certo e vai entrar em contato com o plano e vai falar, olha, eu achei essa prestadora aqui particular, ela cobra o valor X, esse aqui é o contato dela, solicito que você entre em contato com ela e que faça os custeios dos tratamentos nos termos do laudo médico. O laudo sempre tem que ir junto, tá? Nos termos desse laudo médico aqui que receita esse tratamento aqui pro meu filho. E aí o plano tem essa obrigação de cobrir. Ah, Larissa, mas ele não fez, e aí? Aí você vai procurar um advogado da sua confiança pra gente poder levar essa situação ao judiciário. Eu falo disso porque esse é um tipo de caso que eu recebo muito no meu escritório e que eu sei que ainda muitas pessoas não sabem que tem esse direito. E a gente sabe que, eu conheço muitas pessoas, tá? Já vi muitos casos de pessoas que pagam o tratamento porque o plano não tem aquele prestador, aí a pessoa vai lá e paga o tratamento da criança autista e recebe reembolso parcial do plano, como se ela tivesse escolhido em outro prestador na hipótese de o plano ter aquele prestador, que não é o caso. E aí você acaba perdendo muito dinheiro e gastando muito mais do que você deveria e às vezes do que você poderia, do que você teria capacidade de arcar. Então, é muito importante que você tenha um profissional da sua confiança, que seja especialista em direito à saúde, porque o direito à saúde ele é muito específico. Então, você tem que ter um conhecimento específico para tratar desse assunto. E o meu gato tá arranhando a porta. Procurar um profissional da sua confiança para tratar desse assunto. Outro problema que acontece muito aí dentro desse cenário, desse contexto, é que o plano, ele quer fazer por reembolso. Ainda que o reembolso seja total, ele quer fazer por reembolso esse tratamento. Então, você entra em contato com o plano e fala, eu vou na fono particular. Aí o plano fala, tá bom, vai lá que depois eu te reembolso. Não cai nessa, tá? Porque é cilada. Primeiro que tratamento de autista é caro, então às vezes você vai gastar muito dinheiro aí por mês e isso vai te afetar, né? Acaba não sendo viável para muitas famílias. E você tem direito que não seja feito dessa forma. E depois que os planos eles se enrolam muito com reembolso, gente, sempre dá problema. Confia em mim, sempre dá problema. Aí eles acabam acumulando, aí passa um mês, passa outro, eles não fazem o reembolso, aí acumula 2, 3 meses. Aí às vezes um mês para você suportar aquele pagamento era ok, era suportável. Agora 3 já fica pesado. E aí acaba virando um problema, e aí chega no mês eles se confundem lá e acabam pagando parcial. É muito difícil. Então não pega esse problema para você. O pagamento, ele não tem que passar por você, porque aí acaba sendo uma relação triangular, né? Você paga a fono e aí depois você solicita pro plano, o plano te paga. Isso, você não tem que entrar nessa equação. Você essa obrigação não é sua. O plano tem que se resolver ali diretamente com o prestador. A relação de pagamento é uma relação plano-prestador, não é uma relação que você precisa estar no meio. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido, que você não repita mais esse discurso de meu plano não cobre, seu plano tem que cobrir, tá? Aqui nesse vídeo você já entendeu o que é aquilo que o seu plano precisa e tem obrigação de cobrir. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou o que você quer que eu traga aqui de novos vídeos, tá? Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.